Está começando o programa Motivação e Inovação. Você costuma ficar nervoso quando vai falar em público? Aquela hora que você vai dar um discurso no seu aniversário, por exemplo. Você trava, você congela, e aí a sua vontade é de sair correndo daquele lugar. Saiba que isso é pura timidez ou baixa autoestima. E para falar sobre esse assunto, estarei aqui no estúdio com o palestrante, professor e escritor Acácio Garcia, que vai dar dicas de como podemos superar a timidez. Tudo isso você confere agora no programa Motivação e Inovação. Voltamos com o programa Motivação e Inovação e hoje estou aqui no estúdio com o professor, escritor e palestrante Acácio Garcia, que vai falar sobre a timidez. Olá, Acácio, tudo bem? Tudo bem, cada vez melhor. Seja bem-vindo ao nosso programa. E eu que agradeço essa honra, desse convite maravilhoso para trocar umas palavrinhas com vocês. Falar alguma coisa sobre a timidez. E é exatamente essa primeira pergunta. Acácio, o que é a timidez? A timidez é algo que já nasce lá no fundo da tua alma. Às vezes você já vem com ela, Às vezes aqueles pais muito rudes, aquela professora que te encarava de uma maneira mais severa. Enfim, tudo isso aí vai progredindo e quando você percebe, tu é uma pessoa tímida, medo de falar em público, medo de se apresentar, que atrapalha, a sua vida pessoal e também atrapalha a vida profissional. Sim. Por que algumas pessoas são tímidas e outras não? Por que isso acontece? Então, aí, como eu já disse, às vezes já vem, nós temos 4 temperamentos. Nós temos os fortes coléricos, os populares sanguíneos, que são conversadores, os perfeitos melancólicos e os serenos fleumáticos. Junto com esses 4 temperamentos, nós ainda temos a criação. Se tem um pai ou uma mãe que elogia, aplaude aquela criança, ela vai ser uma pessoa bem desenvolta. Se o pai ou a mãe ou a professora são rudes e, como se diz, pega no pé ou pega no pé dessa criança, com certeza ela vai tirando o pé do acelerador e quando percebe, está entrando numa faculdade morrendo de timidez para apresentar um trabalho em sala de aula. É verdade. E, Acácio, a internet ela veio para ajudar em muitas coisas e também, acredito, para prejudicar outras. Com certeza. Ela faz com que as pessoas se isolem muito. O isolamento, ele contribui para a timidez? Contribui. Contribui porque o homem, o ser humano, é um ser social. Ele quer estar sempre em comunicação com um grupo de pessoas familiares, pessoas estranhas, pessoas do trabalho. E você com a internet, você fica num diálogo quase um monólogo, Você e a imagem ali da tela. Então, realmente contribui. Não posso dizer que não, porque você fica amarrado a uma tela e isola do ser humano. Sim, sim. Outra questão que é muito interessante, que eu acho muito importante também, a timidez tem ligação com ser avaliado e a baixa autoestima? Com certeza. Quando você vai falar em público, é que nós somos um ser humano. O ser humano é um composto de mente e corpo. Entre a mente e o corpo nós temos um cérebro. E bem dentro do cérebro nós temos ali um tal de tálamo, que ele serve de receptor e de transmissor. Então, vai falar em público, a gente sabendo que está sendo, digamos, analisado, o pessoal ali te inspecionando, a tendência é você recolher. Tanto a tua imagem fica de medo, de pavor, como você também transfere esse medo e pavor para o público. Uhum. E aí vem aquela coisa do pensamento negativo, E aí como fazer? E atrai, Muito. E aí como fazer para tirar esse pensamento negativo que alguém está me avaliando? Como eu faço isso? O maior segredo, se você quiser se apresentar em público, dar um show na tua apresentação, vá com o script preparado. Se você dominar bem o assunto, mas bem mesmo, você já vai com 80%. E se conhecer algumas técnicas da oratória, completa o 100%. Então, analisar, ensaiar, treinar, ensaiar, treinar, ensaiar. Quer ver um exemplo? Nós aqui, eu e o Mário. Mário, você tem uma carreira já se apresentando, mas tu percebes que a cada dia a gente aprende. Com certeza. Você vai aprender também. Você se treinar, ensaiar aquele teu trabalho, aquela tua apresentação, vai ter uma hora que vai ficar redondinha. E o melhor professor é a câmera filmadora. A filmadora é tudo. Filmar, depois se assistir, analisar, você vai tirando os defeitos, vai tirando, vai lapidando essa pedra bruta e tornando uma pedra preciosa. Sim. Mas vamos pegar um exemplo assim bem do dia a dia das pessoas mesmo.
Eu tenho um trabalho para apresentar na faculdade, ou na escola, ou no meu trabalho. Só que eu tenho pavor de falar em público. Como eu vou fazer isso? Como eu vou me preparar para essa apresentação? Que eu vou tremer na frente das pessoas. Lógico que eu não quero fazer propaganda, mas o melhor caminho é buscar um curso de oratória. Nós temos vários cursos de oratória, porque lá você vai ser avaliado, lá é ensaio, lá é laboratório, então pode errar. Você vai passar em alguns cursos, é um curso todo prático, né? Então tem curso aí com 10 passagens. Primeira, segunda, terceira passagem, você vai ser filmado, vai ser visto um feedback lá no telão, e quando você percebe, está lapidando, melhorando, vendo que o teu medo é o mesmo medo daquele pessoal que está participando, não vai ninguém ali para dar um show, vai todo mundo que quer realmente vencer essa timidez que atrapalha tanto a vida pessoal como a vida profissional. Ótimo. As pessoas em casa devem estar curiosas para saber o que é essa maçã aqui, Acácio. Você trouxe uma maçã para dar de presente para alguém, para comer aqui no estúdio. Será que é a maçã da Eva, coisa parecida? Então, né? que maçã é essa? Essa maçã é um dos segredos. Sabe por quê? Quando você está próximo a dizer 2 palavrinhas em público, uma apresentação de trabalho em sala de aula, uma palestra, ou lá na igreja, é normal você ficar rígido. A suprarrenal joga uma pitadinha de adrenalina, o corpo fica rígido, os ombros caem 2 centímetros e você olha para baixo e passa um ar de muito tímido. E às vezes esses músculos também descontraem e passam um ar de nervoso e ansioso. E a maçã é justamente para quebrar essa primeira boa impressão. E você não pode perder a primeira boa impressão na apresentação em público. Quando você diz, sorrindo, maçã, aqui ó, maçã, você solta 18 músculos. O pé de maçã chama-se macieira. Você solta mais uns 5 ou 6 aqui ao redor dos olhos. Então, maçã. E o macieira no início já dá uma primeira boa impressão. E o pomar das maçãs, que é a tua emoção completa. Então, maçã, macieira e o macieral, que é o entusiasmo de falar em público, será um show. E digo mais, se apresentar em público sem entusiasmo é a mesma coisa que não falar. Então aproveite da maçã e tire uma lição, né, da maçã, macieira e macieral. Então, você trouxe alguns livros aqui e aí eu achei interessante esse aqui, Vença a Timidez de Falar em Público. Exatamente. Esse livro, o Vença a Timidez de Falar em Público, é um livro para que você que está com muito medo, né? Então ali tem algumas técnicas práticas, bem lógicas, para você devagarinho, passo a passo, ir vencendo esse medo de falar em público. Fala um pouquinho também de dicção, fala de como preparar um discurso, como preparar uma monografia, uma apresentação. Então é um livro bem prático, simples, fácil e objetivo, coloquei ali. Eu ainda coloquei o seguinte, não deixe que esse sentimento atrapalhe a tua vida para sempre. Acácio, você comentou, né, nos bastidores, ele fez um comentário, que a água é muito importante para quem vai falar. Por quê? Exatamente. Porque nós temos aqui atrás do gogó as pregas vocais, que é onde se dá o tom da voz. E a água é o maior lubrificante. Ela lubrifica as pregas vocais. Uma fala, por exemplo, de 15 minutos, 20 minutos, algumas pessoas chegam a criar baba, não é verdade? Quando você bebe um golinho d'água, bem devagarinho, dissolve e a fala fica mais limpa, né? Fica menos despoluída. Muito interessante. Acácio, dicas para as pessoas falarem em público e se apresentarem melhor. Algumas dicas. Quais seriam, assim, umas dicas práticas? A principal. Isso, a principal. A principal. É normal você, antes de se apresentar em público, pode ser o Mário que tem experiência, eu que já tenho uma certa experiência, é normal ficar um pouquinho ansioso. É normal ficar um pouco nervoso. Isso é normal. Então, qual seria a técnica para você se acalmar? Tanto a tua aparência como o cérebro. Como eu já falei, o cérebro, ele pesa 1 quilo, 1,5 kg, ocupa 1% do tamanho do teu corpo e ele suga 25% do oxigênio do teu corpo. E quando chega nesse instante, sabe o que acontece? O medo, o pavor, a adrenalina, que é o maior medo da humanidade. O medo de falar em público é considerado o maior medo da humanidade. O medo da morte ficou em 7º lugar. Perdeu o feio por medo de falar em público. E é nesse instante que a suprarrenal joga uma pitadinha de adrenalina, como já disse, você fica tenso e pode passar uma péssima impressão. Então, se você apertar uma mão a outra, o pé lá no chão, como se estivesse descalço num barranco molhado, fio o dedão no chão, aperte uma mão
Inspire pelas narinas como se estivesse cheirando uma maçã bem perfumada, com um pequeno sorriso, mais ou menos assim. Tranque um pouquinho, solte pela boca como se estivesse assoprando uma vela. É claro que lá você vai fazer isso mais natural. Aqui eu fiz bem fiasquento para você notar. Então, estou usando essa técnica do inspirar pelas narinas, o diafragma para fora. Expeliu pela boca, recolhendo o diafragma, 1, 2, 3 vezes, pode ter certeza absoluta que esse medo, esse nervosismo, essa ansiedade vai-se embora. Essa é a primeira técnica. A segunda é da maçã. Te apresenta com um pequeno sorriso. O sorriso ele aproxima as pessoas, não é verdade? Gestos. Use os gestos adequados. Alguns gestos são típicos, por exemplo, divisão das partes. Em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro. Mas aqui, e não assim. Primeiro, segundo, terceiro, né? E comparação. Tanto o produto, como se você pegasse, né? O produto A e o produto B, como se estivesse comparando. A mão no peito. Por que você quer ser médico? Por que você quer ser advogado? Por que você quer ser entrevistador? Ah, eu quero ser entrevistador porque, com aquela mão ali 2, 3 segundos, passa uma naturalidade. Então, use os gestos em harmonia. Os gestos têm que combinar com você. E pausar, outra técnica importantíssima. Entre uma frase e a outra, uma pausa de meio segundo, 1 segundo de silêncio. Vai para o ponto final, diminua a velocidade. Inspira. Esse 1 segundo ou 2 é justamente para você encher o pulmão de ar, para ter ar, um reservatório, para poder falar. E fale com naturalidade. Eu sempre digo, em primeiro lugar, naturalidade. Em segundo lugar, naturalidade. E em terceiro lugar, mais naturalidade ainda. Acredito que todas essas técnicas é impossível a pessoa saber sem fazer um curso, eu acredito. Melhor, né? né? Um curso ajuda bastante, né? Sabe por quê, Mário e caros telespectadores? Às vezes você está falando bem, preparou bem, está numa grande normalidade, e alguém lá do auditório, algum dos ouvintes, ou algum deles, diz o seguinte: ah, eu discordo do que você está falando. No mesmo instante, aquela programação que era lindíssima, pode cair. A tendência é você recolher, ficar nervoso, querer discutir, ou querer abandonar o recinto. Como é que deve agir se acontecer uma situação como esta? É a hora de usar aquela técnica. Veio, Mário, eu queria que tu me dissesse, eu vou falar um pouquinho, vai dizer assim, eu discordo, Acácio, ok? Então a oratória é a mais gráfica, é a mais típica. Pô, Acácio, eu discordo do que tá falando aí. Ó, nesse instante, disfarce, aperte uma mão à outra, expire, dá 1, 2 segundos, te acalma. Isso aqui é para aquele reservatório de oxigênio que desceu, para socorrer as partes afetadas pela adrenalina. Então isso aqui é para reabastecer. Calma, ganhe tempo ali 1 ou 2 segundos e pergunte, por exemplo, se você já sabe o nome, diga: Mário, o que é que exatamente você discorda? Ou se não souber, qual é o seu nome? O que é que exatamente você discorda? Aí a pessoa vai falar. E quando ela fala, dá tempo de você respirar, entrar na normalidade e verificar se realmente o que ele discorda está certo ou não. E não é porque discordou que você vai ficar zangado. Pode até dizer: olha que fato interessante, eu ainda não tinha notado esse ponto de vista diferente. E é quando você discorda que aparece a criatividade. Acácio, e as pessoas em casa que gostaram de querer saber o que é a timidez, perder a timidez, como perder a timidez, e ficaram interessados em fazer o curso, como fazem? Pois é, o Michel Coist já disse uma frase célebre que a grandeza de um homem e de uma mulher se mede pelo seu poder de comunicação. E nada melhor do que um curso oratório. Vamos ter um curso, Como Vencer a Timidez. Esse curso vai ser dia 20 e 23 de maio, 20, 21, 22, 23 de maio à noite. Ou se você não tiver tempo, só para você, dia 25 e dia 26 de maio, que é um sábado e um domingo. Você vai passar por voz, dicção, como eliminar o tipo assim, aquelas vícios, né, que acabam com tudo. Gírias, né? Gírias. E ligue para o 3225-2337, né? 3225-2337. Ou 9914-3680. Ou entrou no site www.acaciogarcia.com.br, terá todas as informações. Cássio, eu quero agradecer a sua presença. Foi muito proveitoso, assim, né, o que você falou, foi muito bom, muito positivo mesmo. E
quiser deixar algum recado no final, uma frase de efeito, eu acho que é muito interessante. Acho que combina com o programa fala de motivação, de inovação. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Com o maior carinho, né? Então esse convite especial, lembrando sempre, claro, que temos que repetir para você gravar bem, vá fazer esse curso de oratória e vence essa timidez, que ela tanto vai atrapalhar a tua vida e a tua carreira profissional. Citando uma frase do Chico Buarque que diz o seguinte: as pessoas têm medo das mudanças e eu tenho medo que as coisas nunca mudem. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o nosso vídeo motivacional da semana. Até a próxima! In 1990 I had a motorcycle accident and I was hit by a hit-run drunk driver, and that caused the traumatic amputation of my arm and leg. Now, when I decided I was going to start racing, I rang up all the committees and clubs and what have you and tried to find out some information about it. Now, I couldn't find much information and a lot of people didn't really take me serious. Dreams are all I need to carry me home. We can't turn back time, but we can start. I'd just like to say to anyone with a disability, if you have a dream and a passion, you have to follow it. You're the one that has to make it happen. No one else will make it happen. Every Just find the things make you smile. Be who you But what they were doing, they were looking at the right-hand handlebar and not the left-hand handlebar. So I showed them where the brakes and that were, and they were a bit bewildered by this. And then I decided to pull my leathers out of my bag. I pulled my leathers out of my bag and I held them up, and they've only got one arm, one leg, and they just looked at my leathers and they just went, "No way." dreams are all I need to carry me home. I went out in my first race and I came home with first place trophy from that race. So I think they realised I could ride. You can break my soul. Early morning, mind is clear, free to believe with no fear. So just show the world that Take me away. anything's capable if you put your mind to it. It's not my day. Whoa, whoa. Let's fight from each other. Brightest hope, a heart's alive. One of the reasons why I started racing my bike again at 48 is because I wanted to start this my disabled motorcycling school. And I thought I needed to prove myself first for this school. I believe a heart shows the way, shows the way. No matter what your disability or whatever, that it's capable to do anything you want.
You know, all you got to do is follow your dream and your passion.